Oi, amoras! Gente, hoje a gente vai estar pintando esse trabalho aqui, tá bom? Esse risco é um pote de geleia com figos, é da minha Porchila, de número 3, custa R$ 20 e vem 7 risco. Essa é a nossa segunda videoaula, tá bom? Que a gente vai estar pintando. Deixa eu mostrar pra vocês aqui esse crochêzinho, que é da Suelene. Eu vou deixar o contato dela na descrição do vídeo, caso vocês queira adquirir os panos já com o crochê, tá? Essa partezinha também foi ela que fez pra mim. Então, se vocês tiverem interesse, estiverem precisando, pode estar entrando em contato com ela e encomendando os seus paninhos, tá bom? Ó, ela fez com aquela linha de seda, super recomendo, ela faz um bom trabalho, tá bom? Ela é fera no crochê. Bom, vamos fazer essa pintura hoje. Eu já quero que você deixe aquele like aí, explicando pra vocês que essa partezinha, ó, essa partezinha de crochê aqui, tem videoaula lá no canal da Renata Chaves. Também vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês ir lá seguir esse passo a passo, ó, dessa pecinha de crochê aqui, que é a tampinha, tá bom? Para comprar a Porchila, é só entrar em contato comigo. Também vai estar na descrição do vídeo o meu contato para você falar comigo sobre esses riscos aqui. Se ficar com alguma dúvida, se tiver qualquer dificuldade durante o vídeo sobre a pintura, vocês podem comentar aí, tá bom? Então, bora pro passo a passo? Oi, amoras! Vamos pintar? Gente, ó, esse aqui é o segundo risco, tá? Da apostila de número 3. Se você não adquiriu, quiser adquirir, tá? Custa R$ 20, vem 7 riscos. O diferencial dessa apostila de pote de geleia é que você vai estar colocando essa pequena parte, que é a tampa do pote, vai ser com dimensão, com volume, que no caso usamos o crochê ou a costura, né? O tecidinho para tá fazendo essa parte aqui de cima. Depois é só pregar aqui após a pintura, tá? Então, esse aqui vai ser o segundo videozinho, o risco de número 2, geleia de figo que a gente vai estar pintando hoje. Para começar, é bem simples. Você vai precisar do clareador, de um pincel pituar. Esse que eu tô usando, ele é da Castelo C558. Esse aqui é o número 6, mas pode ser o número 4 ou até mesmo o número 2. Lembrando que os meus pincéis são comprados com a Flávia Artesã, parceira aqui do canal. Se você quiser adquirir os pincéis, o contato dela vai estar na descrição deste vídeo. Ela vende os pincéis, inclusive meus kits, na qual eu trabalho aqui no YouTube. Ela tem, só pedir para ela o kit da Jaque Viana, certo? Para começar, eu vou pegar o clareador, tá? Tô usando, gente, um tecido da Estilotex, mas é o Estilotex segunda linha, tá? Ele já vem banhado, então ele não é um tecidinho. Tô espalhando aqui ó, nos cantinhos onde eu vou colocar o fundo, só um pouquinho do lado de cá também. Ele não é um tecidinho muito fácil de se trabalhar nele, tá bom? Mas aqui a gente vai tá tentando, tá? Depois que a gente espalhar um pouco do clareador, a gente vai vir com a cor palha. O tom palha, gente, esse tom bem clarinho aqui, ó, tá? Venho no pratinho dando batidinhas para tirar o excesso e depois eu venho no tecido com movimento circular, com pituar bem em pezinho, ó. Bem suave mesmo, tá, gente? Eu venho descarregando no tecido. De início, não vai dar muita diferença, por quê? Porque é um tom bem claro que a gente começou trabalhando com ele, tá? Quem tá iniciando deve sempre fazer o fundo com essas cores mais clarinhas, são mais fáceis de trabalhar, tá? Eu venho até essa linha que tá marcado, tanto de um lado quanto do outro, ó, e coloco só um pouco dessa cor, e é pouca tinta. Não precisa de excesso de tinta. Venho aqui, ó, do outro lado, e eu vou estar fazendo a mesma coisa, tá? Sempre pegando pouca tinta, se tiver muita tinta no pincel, descarrega no pratinho, ó, e vem espalhando o restante. Até a borda aqui, ó, da linha que tem próximo ao figo, da primeira linha.
Ó, aqui nessa parte de dentro também, ó, pode fazer com pincel chato. Certo? Agora eu vou trocar de cor pra gente dar uma sombra nesse fundo, tá? Pra gente fazer a parte mais sombreada, o tom mais escuro, a gente tem que usar aí um pincel chato, tá? O que é um pincel chato? É um pincel de cerdas retas, tá? Esse aqui, ele é da Castelo C522, esse aqui é o número 12, mas poderia ser o número 10 também, tá? Então, eu vou vir agora com a cor. Aqui eu tenho, gente, a cor ocre ouro, tá? Com o ocre ouro, eu vou pegar a tinta no canto do pincel. Ó, venho aqui, abaixo aqui da folha, ó. Tá? Nesses cantinhos, ó, e eu vou colocando bem pouquinho, tá? Coloco o ocre ouro, esfumo com movimento circular para criar aqui um degradê, tá? Entre uma cor e outra. Sempre lembrando de não colocar muita tinta. Trabalhar com a tinta um pouco mais fluida, ó. Também é importante, até para fixação da tinta, porque ela mais líquida, um pouquinho mais diluidinha, ela vai entrar bem na trama do tecido. Não pegue muita quantidade, para quê? Para que não tampe esse tomzinho claro que a gente fez a primeira base, tá? Agora, a gente vai pro outro ladinho aqui, ó. Abaixo do botão, coloco a tinta no canto do pincel, bem no cantinho mesmo aqui, ó. Entre folha, rosa e o pote. É muito pouca tinta. Se tiver muito quente na sua região, você coloque o clareador por partes e vai fazendo por partes, em vez de fazer todo o fundo, como eu fiz aqui. Porque acaba secando muito rápido a tinta e não dá pra você trabalhar esse degradê que a gente precisa aqui, tá bom? Eu, como tô em Minas e tem chovido muito todos os dias, tá um pouco mais úmido o ambiente, então eu consigo tá fazendo ele todo de uma vez. É um fundo bem simples, bem básico mesmo. Agora, a gente vai para essa parte de baixo, onde a gente chama de ou mesa ou chão, tá bom? Vou voltar no clareador com o meu pincel pituar, tá? Eu não molhei o meu pincel pituar, deixei ele do ladinho. E eu vou vir, ó, passando um pouco desse clareador, ó, na parte de baixo aqui, onde eu vou estar trabalhando o meu fundo. Ó, passei um pouco do clareador, tá? E aí, eu vou vir com a cor Siena Natural Fumê. O Siena Natural Fumê, ele é um pouco mais forte, então, você tem que bater no pratinho, tá? E aí, você vai vir, ó, no tecido descarregando. A parte desse chão, que essa aqui é um chão, às vezes eu falo fundo, gente, mas a parte de baixo a gente chama de chão. Ele tem que ser bem esfumado, tá? E a pincelada sempre na horizontal, tá bom? Nunca na vertical, senão você não consegue esse efeito aqui, certo? Não precisa estender muito. Ó. Se achar que tá ficando manchado, muito marcado, pode voltar no clareador novamente, ou até mesmo no diluente, pegar um pouco mais de cor, tá? Vou vir aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui na lateral, ó. Colocando, tá? Aqui a gente tá fazendo só a base. Ó, próximo da folha aqui, ó. Coloco puxando na horizontal. Tá bom? Pode acontecer de você esbarrar em algum local, mas não tem problema não, principalmente se for nas folhas, tá? Fiz essa parte, o que que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que intensificar esse fundo. Para isso, eu vou usar a cor sépia e vou voltar no pincel chato, sempre deixando o clareador próximo de você, porque você vai estar precisando dele, tá? Pode ser o sépia ou pode ser o rústico, ou até mesmo terra queimada. Vai depender um pouco do seu gosto aí, tá? Eu tô com sépia, eu vou fazer com sépia. Tá? Sempre pegando tinta com o canto do pincel, eu tô com o mesmo pincel
chato que eu fiz o fundo lá em cima. Ó. Esse tecido, ele é mais difícil de trabalhar tons escuros nele. Eu senti essa dificuldade, tá? Olha. Venho aqui abaixo da folha, pegando a tinta no canto do pincel, ó. Tá? Vou intensificando. E aqui você vai fazer todas as sombras, né? Olha, sempre lembrando da pincelada na horizontal. Amoras, estendi a sombra, tá? Com sépia, toda abaixo até aqui na ponta. Aqui tem uma linha e aqui tem uma linha, tá? Isso aqui serve de referência se vocês quiserem estar fazendo, de repente, uma mesa, alguma coisa assim. No meu caso, eu vou colocar um pouquinho de jacarandá, tá? Que é uma corzinha mais clara, ó. Uma corzinha mais clara, ó. Venho com o movimento também na vertical. Se você não tiver o jacarandá, pode ser um pouquinho do marrom. Ó, um pouquinho do marrom. Puxo. De cá a mesma coisa, ó, nesse canto, ó. Gente, tem que ser com a ajuda do clareador, tá? Porque esse tecidinho, olha, movimento o pincel, tá? Pra unir esse tom aqui, gente, ó, eu vou usar o clareador aqui pra me ajudar. Ó. Tá? Agora, a gente vai pra folha, pras folhas da rosa aqui pro botão, tá? A gente pinta tudo que está por baixo primeiro. Ó, pras folhas aqui, eu vou estar usando pistache, sépia e erva doce. Se não tiver erva doce, pode ser o verde soft, tá? Se não tiver o verde pistache, a sua folha vai ficar um pouco mais escuro, mas pode ser o verde oliva ou até o verde musgo, tá? Se não tiver o sépia, pode ser o verde pântano. Vai mudar um pouquinho, mas a diferença é bem pouca, tá? Então, vamos lá. Vamos abrir as nossas tintas. Tá? Primeiro, eu vou observar qual folha está por baixo, com o pincel chato da Castelo C522, eu vou fazer todo o preenchimento desta folha com o verde oliva. O meu verde oliva, gente, ele tá com os gruminhos, tá? Já tá no finzinho. Falei verde oliva, é verde pistache. Ó. Ó. Preenche bem. Toda a fibra. Vou fazer uma folha, é só vocês repetir o mesmo passo nas outras, tá bom? Preenchi, eu vou vir pegando tinta de um lado só do pincel, sépia, e eu vou marcar aqui a parte central, venho aqui, ó, e eu vou marcar porque essa pétala tá por cima, então, essa lateral aqui, ó, vai ter um pouco de cor mais escura,
Então, já coloco o sépia, que é uma sombra, ó. Aqui também, ó, coloco até chegar aqui, certo? Agora, eu venho aqui, ó, com essa tinta na parte central, ó, e eu arrasto ela um pouquinho pra fora, tá, gente? Sépia. Pego mais um pouquinho, agora eu vou vir da ponta da folha com a tinta pra cima, ó. Pra fora da folha, ó. E eu vou fazer essa ondinha aqui colocando um pouco de cor, ó. Tá? Dou uma esfumadinha. E agora eu preencho essa de cá também. Então, vou fazer mais uma, por quê? Tá? Esse detalhe é importante. Eu preciso que essa folha dê uma leve secada, não é ficar totalmente seca. Que ela sugue um pouco essa umidade para mim vir colocando a luz. Porque se eu colocar o verde, a erva doce aqui tudo molhado, ele quase não aparece, tá? Então, eu vou ficar aqui retocando várias vezes. Enquanto essa seca, a gente vai fazer o preenchimento, repetindo o mesmo passo que eu fiz nessa. Preencho. O meu tecido, ele não tá bem aderido à placa, né, de pintura. Preenche bem para que a tinta desça bem na fibra, ó. Tinta de um lado só. Arrasto, ó, um pouco, já fazendo a sombra aqui da rosa. Venho aqui abaixo da pétala também, ó, já coloco um pouco dessa cor pra mostrar que realmente a rosa tá por cima da folha. Com tinta pra cima, venho aqui na lateral da folha, ó. Na ponta da lateral da folha, ó. E eu puxo pra dentro, sombreando um pouquinho, tá, ó. Fiz isso, eu vou limpar no paninho o meu pincel, tá? Venho, ó, na minha luz, que eu tô usando aqui o erva doce, eu vou pegar a tinta de um lado só, tá? Com a tinta aqui, ó, voltada aqui para o centro da folha, ó. Coloco o traço, ó. E aí, eu puxo, ó, a iluminação. Pego mais tinta, venho com a tinta pra cima, aqui, ó, na borda da folha, ó. E eu arrasto para baixo, ó. Tá? Fazendo a iluminação. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa na outra folha, ó. É só repetir. Depois que secar, você vai ter que voltar e retocar, tá? Pode retocar a sombra? Sim. Pode retocar a luz? Deve, tá bom? Ó, puxo pra dentro. Se quiser retocar a sombra, gente, ó, essa parte aqui central, com um pouquinho do verde pântano, pode estar fazendo, tá? Então, dessa forma, é só repetir, depois eu vou mostrar pra vocês o acabamento, tá? O acabamento final, depois que eu retocar, eu venho e faço o acabamento, tá bom? Pra fazer o botão, gente, é a mesma coisa, tá? Você vai estar fazendo o preenchimento, ó, com um pincelzinho desta vez de número 4, porque o botão é uma coisa pequena e a gente utiliza o pincel de acordo com a área que você vai estar fazendo o trabalho. Então, se sua área é pequena, você vai pegar um pincel pequeno. Se sua área é maior, você utilize um pincel maior, tá? Então, no primeiro momento, você vai preencher todo esse botão, ó, fazendo a casinha mesmo, tá? Ó, essa gotinha, tudo com verde pistache. Depois disso, você vai vir sombreando a lateralzinha, ó, tá? E a parte de baixo, ó. Coloca pouca tinta de um lado só do pincel e aí você esfuma pra você conseguir, ó, essa dimensão no botão, tá? Feito isso, ó, eu vou vir aqui na lateral com um pouco do sépia de um lado só do pincel, ó, e eu vou sombrear mais essa lateral aqui, ó, tá? Do botão. Agora,
eu aproveito, ó, um pouco do sépia com pistache, ó. E aqui eu vou puxar aqueles galinhos aqui, tá? Tem que ser pouca tinta, ó, de preferência de um lado só do pincel, pra que isso aqui saia mais fininho, pra ficar mais delicadinho, ó. Tá? É um botão, gente, que ele tá fechado. Tá bom? Como ele tá fechado, não precisa colocar cor de rosa aqui dentro. Só o verde mesmo. Ó. Puxou, eu vou aguardar ele secar um pouquinho e depois eu volto iluminando. Onde que eu vou iluminar? Onde tem as partes mais claras. Essa lateral e essa parte central, tá bom? Se precisar retocar a sombra, também volte e retoque a sombra. Gente, vamos para pintar agora o pote, tá? De geleia. Então, eu vou pegar aqui a cor palha, mas pode ser o branco, pode ser da cor que você quiser. Se você quiser colocar a etiqueta, tá, gente? Quem não quiser, pode pintar o pote todo, tá bom? Então, eu vou pintar essa parte aqui, ó, com a cor palha. Quem não tiver o palha, pode ser o branco. Preencher bem. Ó, se não quiser desenhar essa frutinha que eu coloquei, não precisa, tá? Eu quero que cada um pinte o seu de acordo com o seu gosto. Esse risco, ele é simples, é muito fácil, que é para justamente todo mundo poder fazer. Se você já fizer uma pintura um pouco mais avançada, amiga, se joga, tá? Capricha nos detalhes. Então, fiz o preenchimento aqui. Vou lavar meu pincel, eu vou pegar um pincel maior, tá? O pincel que eu vou usar para preencher o pote, eu vou usar o 14, mas eu poderia usar um pincel até maior do que o 14. Por quê? Para me ganhar agilidade. Posso usar um pituá? Sim. Só que com pituá, essas bordas aqui, você tem que fazer com pincel chato para facilitar o seu trabalho, tá? Ah, que cor que eu vou estar usando para fazer a geleia de figo? Gente, a geleia de figo é um tom entre terra queimada, jacarandá, sépia. Ele é um tom, assim, de vinho mais fechado, sabe? Então, eu vou estar usando aqui o jacarandá. Se eu usar mais alguma cor, eu vou falando com vocês no decorrer da pintura, tá? Mas eu vou mostrar, tá? Pra vocês como fazer essa parte de cima aqui, depois é só vocês preencher. Essa parte de baixo pode ficar mais sombreada, com um tom mais escuro, principalmente aqui na região da rosa, onde tem objetos por cima do pote, certo? Então, vamos lá, ó. Aqui eu vou pegar o jacarandá e eu vou começar aqui, ó. Já fazendo essa borda, bem em cima do meu risco. Já para tampar esse carbono aqui. Tá? Eu tô usando carbono vermelho. E aqui é só preencher, ó, com movimento circular, bastante tinta. Se você tiver restinhos de jacarandá, marrom, vinho, tá? Pode aproveitar para gastar tudo aqui, ó, para preencher esse pote, tá? Então, aqui, gente, é só mesmo preencher, ó, todo o pote, tá? Se quiser misturar os tons, deixar mais manchadinho, pode fazer. Eu gosto de deixar um pouco mais manchado, mas isso é um gosto pessoal meu, tá bom? Então, agora é só vocês capricharem nos detalhes, eu vou preencher o meu e já volto pra mostrar pra vocês. Dá pausa no vídeo aí e preencho de vocês. Gente, ó, preenchi, tá? Aí, eu vou vir com um pouco do sépia, ó, e eu vou colocar bem aqui assim, ó, próximo da etiqueta, tá? Como se a etiqueta estivesse fazendo um pouco de sombra. Ó, eu coloco, dou uma esfumada. Na câmera, talvez não apareça tanto, tá? Mas aqui no meu trabalho tá aparecendo. Sépia. Ó. Venho aqui abaixo da rosa também, ó. Das pétalas, ó, subindo, ó. Tá?
abaixo do figo. Eu tô fazendo com sépia, mas poderia ser um preto, um berinjela, um vinho. Ó. Ó, vou colocar aqui nessa regiãozinha também, ó. Na lateral, ó. Tá? Gente, ó, eu coloquei um pouquinho nessa região aqui, ó, do vermelho tomate. E eu vou clarear com um pouquinho do siena, tá? Mas as cores do pote, gente, cada um pode fazer de acordo com a tampinha, tá? A minha tampinha aqui vai estar num tom de vinho, de um vinho forte, tá? Então, mas cada um pode fazer seu pote de acordo com o seu gosto. Tá? Botei um pouquinho do ocre, um pouquinho do vermelho. Só pra deixar assim o pote mais manchadinho, tá? Então, usei um pouquinho do vermelho tomate, um pouquinho do siena natural fumê. Enquanto o pote dá uma secada, a gente vai trabalhar a folha do figo, tá? Pra folha do figo, eu vou usar ocre e vou usar, gente, o verde oliva também, tá? Ó, então, eu vou começar assim. No início da folha aqui, eu vou pegar o ocre, que vai até se misturar com o fundo aqui, ó, mas não tem problema. Tá? Ocre. Depois, eu venho no verde oliva, tá? Ó, e venho aqui nessa lateral daqui, no verde oliva, ó. Ó, e aqui eu vou esfumando os dois tons, tá? Com o ocre, ó, eu passo aqui nessa região, porque a folha tá por cima do pote. Então, pra se sobressair, eu vou colocar o tom mais claro aqui, ó. Tá na frente, tá? Ó. Já vou dividir aqui a folha no meio. Verde oliva, ó. Tá? Com o pistache. Ó, com o pistache, eu vou intercalar aqui, ó. O ocre com o pistache. Poderia ser o siena também, tá? Ó, misturar bem os tons. Aqui, ó, tá praticamente encostado no figo. Então, você coloca um tom mais esverdeado. Ou, se você quiser também, gente, pode estar usando aqui um pouquinho do vinho, tá? Vai dar uma cor mais avermelhada na folha. E eu vou estar usando aqui pra escurecer depois aqui, pra dar profundidade a essa folha, tá? Na hora da sombra aqui, ó. Nessa parte aqui do meio, que eu vou estar usando. Tinta de um lado só, eu vou pegar aqui, ó. E eu vou fazer o contorno, ó, gente. O contorno, ó. Desta folha, pegando tinta de um lado só do pincel. E eu vou fazer o contorno aqui, ó, tá? Aí, eu quero que vocês peguem aí. Pode ser o vinho, berinjela, que eu vou usar o terra queimada, que é o que tá mais próximo de mim, tá? Venho na parte central, ó.
coloco a tinta, movimento o pincel, venho aqui nessas lateralzinhas aqui, ó, dessa ponta, e eu vou colocar um pouquinho desse terra queimada, que é pra mim ganhar profundidade, tá? Aqui essa folha, ela é mais manchadinha mesmo, ela tem vários tonzinhos, ó. Tá? Aqui eu esqueci de preencher. Aqui no canal, a gente já tem um risco, aqui tem um cabinho, de um arranjo com figos que eu pintei, tá? Quem quiser assistir. Depois de fazer isso, eu vou vir com a iluminação, tá? Com a iluminação aqui, eu vou usar o erva doce, ó. Com erva doce, eu vou iluminar onde tá mais claro com o ocre, que eu botei o ocre, ó. São as partes que eu quero iluminar um pouco mais, e aqui também eu acabo dando uma iluminadinha pra não ficar muito escuro. Eu não vou puxar sépia, gente, por quê? Porque eu não sou chegada à sépia aqui, tá? Aí, o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou pegar a tinta de um lado só, essa cor clara, ó. E eu vou virar aqui a lateral, tá? Da folha, como se tivesse dobradinha, tá? Posso pegar aqui também, ó, e dar uma viradinha nessa outra lateralzinha aqui. Então, é isso. Se vocês quiserem colocar sépia, tá? Pode colocar. Eu não vou colocar, pra mim, a minha já tá de bom tamanho. Agora, a gente vai pro figo aberto. Gente, pro figo aberto, fiz o figo aberto, mas não ficou legal, tá? Eu não gostei do resultado, então, o que eu tô fazendo, ó? Você, quando for fazer seu figo, e se quiser fazer lá aberto, pode fazer, tá? Mas eu vou ser muito sincera com vocês, eu não gostei do resultado como ficou. Então, o que que eu fiz, ó? Em vez de fazer essa parte que é aberta por dentro, eu preenchi tudo com um pouco de vinho na parte central, ó. E vim jogando berinjela, que é um tom bem escuro, tá? E aí, eu vou vir, ó, fazendo umas listas, pegando tinta de um lado só do pincel, ó. Aqui eu tô usando palha, então vai ficar um figo bem maduro, tá? Daqueles figos mais avermelhadinhos. Ó. Tá? Depois que secar aqui, ó, eu posso voltar aqui, ó, e fazer mais alguns risquinhos, tá? Agora, esse figo aqui, ó, a gente faz ele um pouco mais verde. Ó, aqui quando for dar a pincelada, ela tem que ser assim, ó, mais curvadinha, tá? Pra mostrar o volume. Eu peço desculpa pra vocês, mas eu não tenho medo de dizer pra vocês que eu errei aqui no figo. E o figo aberto, ele é mais complicado, tem que fazer ele bem realista pra ele ficar bonito, senão ele não fica bonito. Por isso, eu tô pedindo desculpa pra vocês, tá? E aí, pra fazer esse aqui, ó, tá? Eu vou começar colocando marfim aqui, ó, nessa parte central. Vou colocar um pouco pode ser marfim. E aí, eu vou vir com o verde pistache em volta, ó. Passando basicamente por cima, ó. Tá? Venho na lateral aqui com verde pistache, ó, vou fazer isso aqui um pouco mais verde, pra ele sobressair aqui. Tá? E aí, com
com o vinho, vou pegar lá em cima. Ó, e vou começar aqui já, ó, nessa parte de baixo, vou colocar vinho, e aí eu vou puxando pra cima. Se quiser usar o clareador aqui pra ajudar, é bom, tá? Porque se você estiver usando esse mesmo tecido que eu, nossa, Deus. Ó, vai puxando pra cima, ó. Tá? Posso pegar um pouco do ocre também pra... curvado aqui, ó, pra ter um pouco de volume. Ó, de cá vou botar um pouquinho do verde também. Pode usar um outro tom de verde, tá, gente? Não precisa ser necessariamente esse verde que eu tô usando, não. Ó, aqui se quiser, pode tá puxando aqui, ó, um cabinho assim, ó. Tá? Ó, já venho cá no outro, ó, coloco um pouco de verde. Tá? O figo tá bem maduro, então... Ó, tinta de um lado só, eu vou pegar o palha, ó. E eu vou fazer umas lervuras aqui pra dar aquele... Ó, aquele volume que tem no pêssego, tá? No pêssego, nossa. No figo. Tá, ó. Venho aqui, ó. Dou aquela iluminada, ó. Tá bom? Amoras, essa parte de baixo aqui, ó, eu vou preencher toda de preto. Tô usando o pincelzinho, gente, de número 4, tá? Por quê? Porque é uma coisa bem estreitinha aqui, ó. Trabalhar com pincel menor vai dar mais precisão. Ó, tá? Nessa parte de baixo aqui, ó, eu posso escurecer um pouquinho, tá? Com um pouco preto, com... A gente fugiu o nome da cor. Verde pântano, tá? Com verde pântano. Agora, a gente vai pintar a rosa, tá? A rosa, eu vou fazer uma rosa bem neutra, porque os tons aqui já estão bem fortes. Vocês podem escolher as cores. Se quiser colocar aqui mais verde, tá? Pode ficar à vontade aí. A única coisa que eu fiz de mudança aqui foi o figo, que em vez de eu pintar aquele meio dele lá, eu só cobri ele todo, tá? Com vinho, depois escureci com berinjela e iluminei
fazendo alguns risquinhos com a cor palha, tá, gente? Ficou mais fácil de estar fazendo do que fazendo ele aberto. Porque o figo aberto, pra você fazer ele e ele ficar bonito, ele tem que ser extremamente realista, tá? Eu cheguei a pintar um pano com ele aberto, ficou horrível, não gostei do resultado. Por isso, eu resolvi pintar ele pra você fechado. Então, vocês é só pintar ele, cobrir ele por cima, todinho, com vinho. Depois escurecer e iluminar um pouquinho. Agora, a gente vai pintar isso aqui, tá? Pra isso, eu vou usar o clareador, vou preencher ela toda com clareador. Por que que eu vou fazer isso, gente? Porque eu vou trabalhar uma rosa aqui, um tom mais claro, uma rosa mais clara, um rosa branco. Vou trabalhar o branco, tá? Então, ó, eu vou passar clareador aqui, nesse meio eu não vou passar clareador e nem na parte de baixo aqui do copo. Só nas pétalas, ó. Por que que eu tô passando clareador, tá? Geralmente eu não faço isso. Tô passando, gente, porque já começou a esquentar aqui. A lâmpada tá ligada bem em cima, muito próximo. Então, a lâmpada que eu uso pra iluminação, ela esquenta, tá? E o tecido também aqui não tá me ajudando, tá? Eu vou ser sincera com vocês. Esse tecidinho aqui tá dando pano pra manga, tá? Então, vamos lá, ó. Deixei essa parte aqui e aqui embaixo sem preencher com o clareador. O que o clareador vai fazer aqui? Além de me ajudar a dar leveza na cor branca, o clareador, ele vai me ajudar com que essa tinta não seque muito rápido e que ela entre melhor no tecido, porque o tecido já vai estar úmido, tá? Não é sempre que eu uso isso. Tô usando justamente porque tá quente, né? Já esquentou aqui, tava frio, chovendo, mas saiu o sol e a lâmpada tá muito em cima. Então, vamos lá. Ó, aqui no meio, o que que eu vou fazer? Pode pegar um pincelzinho menor e eu vou colocar o amarelo ouro, tá? Não precisa subir muito, gente. Já tá metade aqui, ó. Subiu a metade, ó. Esfumo pra esse tom subir direitinho. Vou pegar uma isca do cerâmica, ó. Vou limpar o excesso. Com a outra ponta do pincel, ó. Eu coloquei a tinta com a canto do pincel. Com o outro cantinho, eu dou uma espalhadinha, deixando aquela bordinha de amarelo lá, tá? Então, essa é a parte do miolinho. Ó. Agora, eu vou pegar cinza lunar. Ó, vou vir aqui debaixo aqui do copo, onde a gente deixou mais ou menos sem tinta, ó. Cinza lunar, tá? A minha tinta tá mais molinha, ela não tá muito grossa, ó. Coloquei. Com a tinta no canto do pincel, eu vou vir aqui, ó. Na lateral da pétala, ó, bem aqui, ó. Tá? Venho aqui abaixo dessa outra também, ó. Vou colocar. Aqui, debaixo dessa, eu coloco também. Tá? E aqui eu coloco também, ó. Tô colocando a minha sombra, gente, tá? Basicamente, isso pra mim não me perder, ó. Ó. Puxo, né? Venho debaixo da pétala, ó. Marco também, ó. Dou aquela esfumada, ó. Só com a sujeirinha. Posso vir aqui também, ó, e fazer assim uma pequena marcação aqui, ó. Agora, eu vou limpar. E o que que eu vou fazer? Eu vou vir com o branco. Ó, com o branco, ó. Deixa eu trocar de pincel aqui, já falo pra vocês a referência do pincel que eu vou estar usando, tá? Só um minutinho. Ó, esse aqui é um pincel que veio lixado e aparado, tá? Da Castelo C522, esse aqui é o número 12, tá? A Flávia mandou pra mim esse aqui, tá? Então, vamos lá, eu vou pegar a tinta no canto do pincel. Ó, e eu vou vir aqui, ó. Colocando. Por que que eu pego no canto? Pra mim fazer essas laterais com mais precisão, ó. Tá? Isso aqui é chamado de copo, né?
tá? Pego mais tinta, ó, vou vincar na ponta da pétala, ó. Colocando. Venho aqui novamente, ó. Tá? Eu vou quase como fazendo um preenchimento. Olha. Pego de novo, ó. Só tomando um pouco de cuidado para você não tampar toda a sua sombra. Não tem problema passar por cima dela, tá? Depois é só retocar. A gente colocou ela antecipado para ninguém se perder onde fica a sombra. Ó, vou marcar aqui a parte do copo, ó. De fora do copo, ó. Tá, ó? Com a sujeirinha eu já venho, ó, fazendo o preenchimento. Ó, puxo pra cima. Tinta de um lado só, vou preencher agora aqui, ó, a lateral dessa pétala, ó. Vou esfumando e descendo com ela, com essa tinta, ó. Reparem que o meu cinza ainda está aí presente. Certo? Pego mais tinta, ó, venho aqui, ó. Preencho, ó. Não se preocupe com essa pétala aqui, não. Agora, eu vou vir aqui, ó. Tá um pouco tortinho aqui, ó. Tem que ficar bem certinho, ó. Coloco, faço a linha e agora eu esfumo pra cima, ó. Tá? Esfumo pra cima. Venho aqui, ó, na lateral aqui, ó. Preenchendo. O fato de eu ter colocado o cinza primeiro, poderia ter pintado tudo de branco e depois vindo com cinza? Sim, poderia. Tá? Não, nada me impede, ó. Essa pétala, tá? E aqui, ó, a forma de colocar, eu vou colocar assim, ó. Coloco na borda com a largura total do meu pincel e eu puxo. Como se essa pétala tivesse dobradinha pra baixo, ó. Tá? Aqui, ó. Eu vou ter que vir, ó, reforçando essa linha aqui. Não é isso? Aqui também, ó, tem uma linha que a pétala faz assim. Se vocês não quiserem estar fazendo como eu estou fazendo aqui, gente, vocês podem fazer só o contorno da rosa e cortar como vocês quiserem. Tá bom? Ó, aqui a gente precisa, ó, retocar nesse canto descendo, ó, pro corte ficar mais definido, ó. Você pode fazer assim, esperar secar e aí vir trabalhando nela. Tá? O ideal é que seque mesmo. Mas como aqui eu não tenho muito tempo, né? Agora, com o pincel da... Eu vou usar o mesmo pincel, gente, que eu tô sem o outro aqui, tá? Condor 421, ó. Eu vou fazer aqui, ó, tinta de um lado só do pincel. Eu pressiono o pincel um pouquinho, pra ficar mais gordinho. E eu vou levantando o meu pincel, pra que essa ponta saia bem fininha, ó. Pressiono e levanto, ó. Tá? Pra ter um bom acabamento. Ó, aqui, ó, eu viro pra dentro, posso virar pra dentro essa lateralzinha. Ó, só tomar um pouco de cuidado pra ela não descer muito, mas também se descer, na próxima você corrige. Ó. Ilumina aqui e depois, ó, aqui dentro é bom fazer com um pincelzinho menor. A gente vai, ó, intercalar algumas pétalas, como se elas estivessem se desenrolando, ó. Lá de dentro, tá? Secou, vocês vão voltar e retocar. Precisou de retocar a sombra? Retoque a sombra. Precisou de retocar a luz? Retoque, tá? A minha tá tudo muito úmido ainda, mas ela vai secar.
E a hora que secar, eu mostro pra vocês. Se precisar, eu volto e retoque aqui, tá? Aqui, ó, com esse restinho de tinta que sobrou aqui. Ixi, fiz caca ali. Vou passar aqui. E a gente já tá finalizando nosso trabalho. Agora, você vai retocar as folhas, que já estão no ponto de retoque. Pode iluminar também os figos, tá? Vamos colocar aqui o stencil ou escrever à mão, cada um pode fazer do seu jeito. Vou fazer esse figuinho aqui e depois é só pregar a tampinha aqui. Primeiro termina toda a pintura e depois coloca a tampinha, tá? Vamos finalizar as folhas também? Ó, pra esse figuinho pequenininho aqui, eu vou usar vinho. Ó, vinho, quase todo ele. E na parte de baixo eu vou colocar um pouquinho do verde oliva. Tá? Aí, com o verde oliva, tem uma simulação de uma folhinha aí. Como eu falei, quem não quiser fazer, não precisa estar fazendo. Tá bom? Aí, eu vou pegar um pouquinho do palha. Gente, é muito pequenininho esse detalhe. Se você não tiver achar que a sua coordenação motora não dá, não precisa fazer, tá? Pode cobrir tudo. Agora, vamos iluminar as folhas, tá? Ó. Para as folhas, eu vou vir com a mesma cor que eu iluminei, que foi o erva doce. Ó, o erva doce. Eu vou pegar a tinta de um lado só do pincel, ó. E eu vou vir, ó, de fora. Ó, já aproveito aqui, ó, dou uma iluminada aqui nesse botão, ó. De fora pra dentro. Ó, e de dentro pra fora. Quando você coloca assim, a cor fica bem intensa, por quê? Porque tá úmido, e depois ela vai dar aquela sumida, tá? Ó. Tá? Agora, de dentro pra fora. Ó. Desse jeito, vai fazer todas as folhas. Vou fazer nessa outra daqui. Lembra, tá, gente, da curvatura da folha, não faça essas muito retinha, tem que ser levemente curvada para dar movimento à folha e também, ó, não ficar parecendo a pintura chapada, tá? Com a sobrinha, eu venho aqui, ó. Aqui é tipo uma luz seca, tá? Então, com a sobra do pincel, você vem cá. Pega a tinta no canto do pincel, ó. E faz essa dobrinha aqui. Tá bom? Se quiser colocar mais alguma dobrinha, ó, pode colocar também, ó. Pode usar esse tom de verde mesmo aqui, ó, pra dar aqui umas ranhuras no figo. Tem que ser pouca tinta e você vai colocar onde é mais claro, tá? Certo? Pra finalizar a folha aqui, ó, se quiser retocar a parte mais escura, pode retocar, tá? Você vai pegar o verde soft no lado só do pincel, vai vir aqui na folha, na parte mais escura, ó, e puxa aqui. Também é opcional, tá?
Eu gosto que acho que dá um charmezinho, ó. Pincel filete com a cor palha, eu vou usar o palha, mas pode ser o branco também. Eu vou fazer uns detalhezinhos aqui. Você, gente, pode fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Ó, vou fazer isso aqui em toda a volta. Depois eu vou bater, eu vou usar o stencil para escrever aqui, porque a minha letra é horrível. Vocês viram, gente, que desastre que ficou a primeira pintura aí? Na hora de, principalmente na hora de escrever. Fala pra mim, você tem uma letra bonita para escrever assim? Gente, até que com a caneta, a minha letra não é das piores, mas para escrever com pincel, eu tenho dificuldade, tá? Não é à toa que eu mandei fazer o meu stencil com assinatura, justamente porque a minha assinatura sempre não fica bonita. Não fica bonita e aí eu prefiro usar o stencil, que dá um acabamento melhor, mais profissional, né? Apesar de ser um trabalho bem simples para iniciante mesmo, ó. Já dá um charmezinho todo especial. Agora é só escrever com stencil, pode estar colocando folhinha fantasma se quiser, tá? Aqui, ó, com esse sujeirinha que sobrou aqui, ó, eu vou dar uma só uma iluminadinha aqui, ó. Na parte de baixo do pote, tá? Agora, gente, eu vou esperar secar pra mim poder escrever com stencil, tá? E pregar, e aí quando eu voltar já mostro tudo prontinho pra vocês. Vocês podem estar colocando aí vários detalhes, tá? O que vocês quiserem colocar, pode estar colocando. Pode colocar miosote, florzinha, folhinhas fantasma. E aí, eu quero ver a criatividade de vocês na hora de estar fazendo, tá? Se precisar retocar rosa, também retoca. É uma rosa muito básica, com poucas pétalas, poucos cortes, que é pra quem tá iniciando mesmo, tá? Já vai falando pra mim aí se vocês estão gostando, se vocês já deixaram aquele like, tá certo? E eu já volto com o acabamento pra mostrar pra vocês. Meninas, ficou assim. Eu optei por não tá colocando o stencil nesse trabalho. Eu gostei do resultado, tá bom? Fizemos uma modificação nesse figo, tá? Se vocês quiserem estar colocando stencil, pode estar ficando à vontade, tá bom? Esse crochêzinho, olha, ficou lindo. Olha a cor desse crochê, só pra vocês verem mais de pertinho, tá? Ó. Ficou assim o nosso trabalho. Eu não quis fazer transparência aqui pra não dificultar muito, tá? Muitas meninas mandaram mensagem pra mim falando que tá com muita dificuldade de fazer transparência no vidro e tal. Então, gente, só mesmo fazer o preenchimento, ilumina aqui, ó, com um pouquinho de branco, tá? E tá de bom tamanho, tá? Ficou assim, ó, botei essa fita dourada. Essa partezinha de crochê, como eu já falei no início do vídeo, tem lá no canal da Renata Chaves e vai estar na descrição desse vídeo aqui. Então, fala pra mim, você gostou desse trabalho? Deixa aquele like aí, se quiser adquirir a apostila, é só entrar em contato comigo através do telefone que está na descrição do vídeo. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima!